Olha só, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre retrações dentro do mercado cripto. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer nesse momento é aplicar estratégias de proteção. Hoje eu vou fazer uma análise de curto prazo para você e também vou trazer um convidado especial aqui no canal, um dos maiores traders que eu conheço do mercado brasileiro, para que ele também possa trazer a sua visão sobre o curto prazo. Afinal de contas, durante essas movimentações de baixa, nós devemos buscar por oportunidades de compra. Como durante as movimentações de alta, também a gente procura por oportunidades de vendas. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. Aí, olha só. Um dos principais indicadores que eu utilizo dentro do mercado cripto para poder tomar decisões no curto prazo é exatamente o momento dos traders. Ali é onde a gente identifica se estamos em um bom preço para poder fazer aporte na linha dourada e um bom preço para poder fazer vendas ali na região verde, na linha verde. Recentemente, a gente bateu na linha roxa aqui embaixo, que é um dos sinais de possível reversão majoritária de tendência, tá? E por conta disso, eu vejo mais que nesse momento a gente deve olhar para estratégias de proteção. Mas não só olhando para essas informações, obviamente, que a gente vai tomar esse tipo de decisão. Olha só, se a gente unir esse indicador de momento dos traders exatamente com as realizações de lucro que nós temos no mercado, a gente sabe que essa região dos $100 mil é uma região de alto interesse vendedor. Primeira vez que Bitcoin chegou ali próximo dos $100 mil, a gente teve 10,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, em seguida a gente teve 9,3 e no dia 23, um pouco antes da véspera do Natal, alguém colocou 7 bilhões de dólares em lucro. Isso significa que nós estamos dentro de uma região onde há um alto interesse vendedor. Ou seja, dentro dessa região, a melhor coisa que a gente pode fazer é aplicar estratégias de proteção. Diminuição de exposição, por exemplo, dentro das nossas carteiras, em altcoins, entrar com estratégia de proteção, até mesmo formação de caixa. Depende. Cada carteira, uma carteira, cada estratégia, uma estratégia. Mas o fato é que essa região que nós estamos é uma região de formação de topo. E o que nós vamos buscar daqui para frente, por exemplo, são oportunidades, quando momentos dos traders voltar ali dentro da linha dourada e, obviamente, grandes realizações de prejuízo. Quando a gente tiver essas altas realizações de prejuízo, isso será uma boa região, por exemplo, para a gente poder aportar. E olha só, eu não estou falando isso daqui para você porque eu simplesmente acho que o mercado vai cair e a gente vai ter boas regiões para poder aportar. É simplesmente por conta de dados, por conta da análise on-chain. O meu papel aqui é todos os dias mostrar para você como os dados ele pode nos prevenir de grandes quedas e também nos expor em grandes altas. Inclusive, o trader que eu vou trazer aqui para mostrar a sua análise também do mercado é uma das pessoas que tem uma visão nesse momento também sobre retrações. É uma pessoa que sabe jogar esse jogo de comprar e vender os ativos, não de simplesmente comprar 10 bons ativos e holdar para os próximos 2 anos. E olha só, mas antes de eu chamar essa pessoa aqui para trazer a sua análise também, eu quero que você veja o que foi escrito no relatório de informações privilegiadas no dia 17/12. A gente está entrando em uma zona de realização de lucro, mas não vamos shortar o mercado por enquanto. O porquê que a gente ainda não abriu uma operação de short no mercado? Porque a gente ainda não tem uma confirmação de uma reversão de tendência, por exemplo. Mas, obviamente, desde o dia 17 ali, a gente já vem falando sobre zonas de realizações de lucro. Se a gente puxar, por exemplo, o relatório de informações privilegiadas ali do dia 18, a gente vai continuar afirmando ali que no dia 18 também era regiões de realização de lucro, por exemplo. E essas regiões elas só foram afirmadas dentro do relatório porque a gente utiliza análises on-chain ali para entender em que região nós estamos, utilizamos análise de sentimento também dos investidores e também análise de price action para que a gente possa tomar uma grande decisão ou de compra ou de venda. E olha só, o relatório de informações privilegiadas ele é escrito tanto por mim quanto pelo Fernando, que é o trader também que eu vou chamar aqui para trazer a sua visão do mercado.
Entenda que nós dois juntos, ele com seu price action ali refinado, para quem conhece o Fernando, sabe que Fibonacci, cara, é extremamente perfeita. Se tem uma parada que acerta o olho da mosca, é a Fibonacci do Fernando. E quando a gente une todas essas informações junto com os dados on-chain, a gente pode tomar uma decisão muito mais assertiva. Para mim, nesse momento, nós estamos diante de uma grande pernada de baixa. Até onde vai essa pernada de baixa? Talvez o Fernando ele possa nos traçar o alvo. E por conta disso, eu vou chamar o Fernando aqui. Vamos tentar entender se o Fernando consegue nos ditar até onde poderia ser essa pernada de baixa. Fernando, seja bem-vindo aí no canal novamente, né? Você já é de casa. Hoje nós estamos aqui num setup um pouco diferente, uma estrutura um pouco diferente. Mas seja bem-vindo aí no canal. E eu gostaria de ter um pouco da sua visão aí também, a gente ter uma ideia sobre alvos de retração. E primeiramente, cara, qual que é a sua visão nesse momento? Como que você está olhando para o mercado agora? Boa tarde, Gui. Bom dia, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Nesse novo formato não temos horário mais, né? Agora o vídeo é gravado. E vamos ver como é que vai funcionar. Mas, Gui, saiba que minha visão está muito alinhada com a sua. Inclusive, minhas movimentações estão muito alinhadas com as suas também. Tá? No dia 17/18 ali, na semana passada, semana retrasada, né? A gente concluiu juntos dentro do relatório que era uma zona muito importante para realizações de lucro. No caso, para quem... Só colocar o gráfico aí na tela, Gui, para quem não está muito habituado com o movimento desses 2 dias, olhando claramente no gráfico, estamos falando desses 2 dias aqui, tá? O dia que o Bitcoin atingiu lá os $108 mil é o dia seguinte. Esses foram os 2 dias que nós pedimos para vocês realizarem lucros em suas carteiras, especialmente no Bitcoin, que é o foco ali do relatório. E ali, junto de análise técnica e análise on-chain, nós concluímos que de fato era um bom momento. E agora vem a pergunta, né? 2 perguntas a se fazer agora. Por que era um bom momento e quais os alvos? Talvez essa seja a grande questão, né? Quais os alvos? Até onde o Bitcoin pode cair? Até onde o Fernando e o Gui Telles vão voltar a comprar? Né? Onde será o ponto de reentrada deles no mercado? Isso que é muito importante do relatório, Gui, porque essa visão é diária, né? Agora eu vou passar uma análise aqui para vocês, uma análise mais de médio prazo, mas tenham em mente que a cada dia no mercado o cenário muda e a gente tem que estar próximo desse tipo de análise. Quando a gente olha para um gráfico mensal, antes da gente ir para o gráfico diário, tem algo que está me chamando muita atenção, que vai muito próximo da análise que você passou para a gente, de preço atingindo máximas, de lucros sendo realizados o tempo todo, né? A gente teve aí, como você bem disse, no dia 23, pouco antes do Natal, um presentaço para um investidor que conseguiu realizar $7 milhões. Obviamente que não necessariamente é um único investidor, mas trazendo aquele conceito de homem composto que o Wyckoff ensinou pra gente no passado, a gente pode dizer que as movimentações do mercado foram feitas por um único player, por um homem composto, que é a mistura de todos os players em um só. Então sim, o homem composto colocou muito lucro no bolso, assim como ele vem colocando desde o final de novembro, começo de janeiro. Aliás, no final de novembro a gente teve a maior realização de lucro de toda a história do mercado, né? E todas essas realizações estão trazendo um cenário interessante quando a gente olha para o gráfico mensal, Gui. Um ponto interessante aqui do gráfico mensal, eu te digo que eu particularmente não gosto muito de atualizar o gráfico mensal, como eu sei que você também não gosta, mas tem algo que chama muito a atenção, que é o seguinte: desde que o Bitcoin foi criado, em todos os topos do Bitcoin, nós vimos o mesmo sinal no gráfico mensal, que foi uma divergência. Divergência, para quem não sabe, é o preço fazendo topos cada vez mais altos, ou seja, preços cada vez mais altos, enquanto o índice de força relativa, que aqui no gráfico vocês estão vendo o índice de força relativa de 14 períodos, faz topos mais baixos. Isso é uma divergência nível 1. Uma divergência clássica de mercado. Topos mais altos, topos mais baixos no índice de força relativa. Essa divergência vocês provavelmente já conhecem. É mais forte e é mais conhecida. Mas junto com a divergência nível 1, nós temos outros 2 tipos de divergência. Que é a divergência nível 2, que é quando o preço faz topos mais altos novamente, e o índice de força relativa faz topos na mesma altura. Essa é uma divergência um pouco mais fraca que a divergência nível 1. É por isso que ela é uma divergência nível 2.
mas também é um forte sinal de reversão. E quanto maior o time frame, Gui, mais forte fica esse sinal. Uma divergência nível 2 pode não ser tão forte no gráfico diário ou no gráfico de 1 hora, de 4 horas, mas um gráfico mensal ela é bastante forte. Assim como a divergência nível 3, que quando a gente olha para gráficos menores, chega a ser quase relevante, em gráficos grandes como o mensal ela já passa a ser bastante relevante. Que são topos bem mais altos no preço e um topo timidamente mais alto antes de força relativa. Isso também é uma divergência. Como eu disse, não gosto de considerar para movimentos diários, mas para movimentos mensais, isso é importante. Feita essa análise, vamos para o gráfico. Tudo começou lá em outubro de 2013, quando pela primeira vez na história, Bitcoin fez um topo bem mais alto que o anterior, e o índice de força relativa fez um topo na mesma altura. Divergência nível 2. Extremamente relevante num gráfico mensal, pouco relevante num gráfico pequeno. No gráfico mensal, foi o início de uma queda de 86% no Bitcoin. Um novo ciclo se começou. E aqui novamente, depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos de alta, nós tivemos um mesinho de baixa, que parecia irrelevante ali, né? Mas foi um movimento de 40%. E esse movimento trouxe liquidez suficiente para o mercado voltar a subir. O mercado se movimenta em ondas. E aqui nós tivemos a nossa ondinha, que fez o preço subir até os $20 mil naquela situação. Porém, entretanto, todavia, esse candle, além de trazer a liquidez ao mercado, trouxe a divergência. Por quê? Um candle vermelho no meio de uma onda de candles verdes é o suficiente para derrubar um pouco o índice de força relativa, que tem uma base de cálculo feita em cima de fechamentos positivos com fechamentos negativos. Então, sim, um único candle já faz a diferença ali no índice de força relativa. E foi essa a diferença que a gente conseguiu observar em sua máxima histórica, lá próximo de $20 mil, quando o preço fez um topo mais alto que o anterior, e o índice de força relativa, novamente, um topo na mesma altura. Nova divergência nível 2, derrubou o mercado naquela situação em 84%. O tempo passou e chegamos para 2021, quando o Bitcoin fez sua máxima histórica lá em $69 mil, e 6 meses depois foi para $71 mil. E novamente uma bela divergência. Aqui sim, uma divergência nível, uma das mais fortes. Ou melhor, a mais forte, que marcou novamente o topo do mercado. E estamos em uma nova máxima histórica, depois do rompimento dos $73 mil. E temos novamente uma divergência no gráfico mensal. O gráfico do Bitcoin vai fechar em 1, 2, 3 dias, se você estiver vendo esse vídeo no sábado. E fechando nesse preço, abaixo dos $96 mil, essa divergência continuará ali. Aliás, para essa divergência sumir, o preço precisaria fechar lá próximo de 107, 108. Então, se nos próximos 3 dias o Bitcoin não estiver valendo isso, nós estaremos diante novamente de uma divergência no gráfico mensal. Uma divergência que não somente é uma divergência, mas como você bem disse, ali por trás tem uma Fibonacci. Sempre tem uma Fibonacci. E quando a gente pega... Óbvio que sempre tem uma Fibonacci, né? Se a gente não tiver a Fibonacci no gráfico, não tem gráfico, não tem análise, não tem nada. Sempre tem uma Fibonacci. E se a gente espelha toda a busca de liquidez feita em 2 anos, desde a máxima histórica até a mínima do bear market de pós-quebra da FTX, nós temos exatamente o primeiro alvo de Fibonacci em 101.976. Quando a gente muda para um gráfico semanal, foi exatamente no ponto onde nós tentamos romper e na semana seguinte tivemos a paulada para baixo. Um alvo perfeitamente respeitado. Então sim, não é um som agradável. Não é um som agradável, e esse foi um dos motivos que fez a gente indicar realizações de lucro no relatório. Não somente a divergência mensal, mas aqui no gráfico diário está claro o tamanho da divergência que a gente via no gráfico. A cada novo preço atingido, mais vendedores entravam no mercado, mais vendedores entendiam que o Bitcoin estava caro, e aí a gente via a divergência. E agora, Gui, não somente a divergência, nós temos um padrão de reversão mais claro.
Nós temos uma linha tendência de alta que guiava o preço desde a eleição de Donald Trump, que agora serve como resistência para o preço. Temos zonas de suporte muito importantes aqui para baixo, de fato. Essas zonas de suporte, quando atingidas, trarão demanda para o mercado novamente. Nós veremos o preço voltar a subir, independente se ele vai voltar a subir para romper a máxima histórica ou não. Mas todos esses movimentos, todas essas altas, é um movimento que a gente busca. É um movimento que eu opero, é um movimento que o Gui opera na carteira Rumo 1 Milhão. É por isso que a gente faz análise todos os dias, é por isso que a gente cria o relatório todos os dias aí. Sim, e cara, é muito legal da gente ter essa visão, porque hoje essas informações elas acabam não sendo muito legais. São informações que não são nem um pouco, né? Quando a gente olha para análise, cara, não é nem um pouco confortável a gente olhar para toda essa realização de lucro que nós tivemos dentro da análise on-chain, junto com esses alvos que nós chegamos e também os padrões que nós temos dentro do price action. E aqui é aquele ponto que desperta, cara, ou você começa a fazer um planejamento, uma realização, ou você começa a setar as suas expectativas. Você quer ficar comprado? Pode ficar comprado, não tem problema. Se você quer rodar Bitcoin durante os próximos 10 anos, pode ficar comprado. Não precisa vender, não precisa. Mas seta as suas expectativas. Porque a gente está com informações onde está mostrando um direcionamento para baixo. Não adianta você acreditar que, cara, a gente vai sair subindo e a alta vai ser infinita, $200 mil, porque em janeiro Donald Trump ele pega o seu cargo. Cara, não é bem assim que o mercado funciona. Então, na minha visão, a gente está em um momento delicado. Já temos uma confirmação de uma reversão de tendência e um início ali de um grande bear market? Para mim, ainda não. Então, é o que você falou. A gente está dentro de uma região que tem alguns suportes, então estamos meio que entre a cruz e meio que entre a espada. E o mercado ele vai tomar uma decisão muito em breve, e por isso que é importante você se manter atualizado todos os dias, por isso que a gente escreve o relatório de informações privilegiadas todos os dias, porque a gente vai ter uma decisão do mercado se ele vai negativar todas essas informações negativas que nós temos nesse momento, se vai entrar pressão compradora, por exemplo, para que a gente possa subir e dar mais uma pernada e buscar uma próxima onda de alta, para depois ter mais uma onda de baixa. Ou se a gente está no início de uma reversão de tendência, não dá para a gente saber exatamente nesse momento agora o que é que tem pela nossa frente. Mas eu sempre falo para vocês aqui no canal que um dos sinais de venda que nós vamos ter ao longo de todo o bull market, ele vai ser o início de um bear market. Então, muitas das vezes a gente pode se proteger, a gente pode ficar preocupado e o mercado pode não cair, pode não ser um bear market e tá tudo bem. Você só vai perder uma parte de uma movimentação ali, você faz uma reentrada lá na frente, mas tenha certeza que uma das vezes que você se proteger, você vai se proteger de um grande bear market. Por isso que é tão importante a gente sempre pensar em estratégias de proteção, em estratégias de realização, quando a gente chegar dentro dessas regiões. Por isso que a gente também informou dentro do relatório de informações privilegiadas. Mas, Fernando, é óbvio, né, que se isso daqui for o início de um grande bear market, se isso daqui for um drawdown, por exemplo, de 80%, como você mostrou no ciclo passado, a gente vai ficar 2 anos sem fazer dinheiro, sem fazer nada, simplesmente gastando tudo que a gente lucrou durante esse ciclo. Como que a gente vai fazer no ciclo de bear market? Porque olha só, a única coisa que a gente pode fazer para lucrar em um bear market é operações de curto prazo. Por quê? Dentro de operações de curto prazo, a gente não precisa tanto saber o que está acontecendo ali dentro de um gráfico mensal. Mas a pergunta que eu te faço, Fernando, você que é um trader, que é uma pessoa que está ali no intraday mesmo, olhando para operações, inclusive até operações dentro dos 5 minutos, cara, se eu tivesse condições de sentar na mesa junto com a minha esposa e estar com o celular ali aberto com o gráfico do Bitcoin na frente, talvez eu faria operações no gráfico de 5 minutos. Mas, como eu não consegui essa proeza ainda, eu deixo isso pro Fernando. Mas a pergunta que eu te faço, Fernando, é legal, a gente vendeu. A gente tem uma visão mais bearish. Só que, o que a gente vai fazer daqui para frente? Por exemplo, quais são os próximos passos do relatório de informações privilegiadas daqui para frente? Um ponto importante. Eu acho que mais importante do que querer caçar o topo do ciclo ou o fim do ciclo é absorver das movimentações que o ciclo nos entrega. O ciclo ele não é uma linha reta para cima no bull market.
e uma linha reta para baixo no bear market. Muito pelo contrário. Se puder jogar minha tela aqui, Gui. Quando a gente fala de novas compras, regiões de compras do Bitcoin, que nós vamos buscar a partir de agora, já que já entendemos que era uma boa zona de realizações de lucro, uma boa zona de realizações de distribuições, não necessariamente essa compra vai ser para segurar o Bitcoin até $200 mil. Muito pelo contrário, te garanto que não será. Não é esse o game que a gente joga. O mercado, Gui, ele dá muitas oportunidades. Para quem é assinante do relatório já há muito mais tempo, se lembra que a gente indicou vendas de Bitcoin lá em 70, 71, 72, 73 mil dólares no passado. Em março, abril, naquela região. E indicamos compras em 49, 49, 50, 51, 52, até 56. A gente estava comprando no relatório nesse momento. O cara que ele comprou Bitcoin, por exemplo, que vamos supor que ele vinha subindo com Bitcoin desde os 40 mil dólares até agora. Ele teve 127% de lucro. Muito legal. Só que o cara que conseguiu comprar em 41, vender em 71, pegou 70% de lucro. Depois você comprar lá em 56 e vender aqui de novo em 102, ele teve muito mais lucro. E essas movimentações é a parte mais bonita do mercado. A galera enxerga geralmente um bull market ou um bear market somente com a mínima e a máxima daquele movimento, mas esquece dos movimentos que acontecem ali. Até no próprio bear market, você tem duas opções. Tu pode ficar preso lá em cima, esperando o preço voltar, depois de 3 anos. Pô, velho, a primeira opção é bem doída, hein? É bem doída, mas é a mais comum, diga-se de passagem. Ou você pode aproveitar dos movimentos que o mercado te dá. Dentro de um bear market, nós temos períodos, por exemplo, que o Bitcoin valorizou 46%. Tivemos outros períodos que o Bitcoin valorizou mais 43%. Tivemos outros períodos que o Bitcoin valorizou mais 16%. Essas movimentações são zonas que a gente pode sim fazer dinheiro. E a gente vai fazer dinheiro. É óbvio que a gente não vai comprar na mínima aqui exatamente, vender na máxima e fazer exatamente os 46%. Mas se a gente conseguiu sair do mercado, entender que era uma zona de realizações, e nesse movimento de 46% a gente pegar 30%, a gente pegar 25%, enquanto a maioria das pessoas está perdendo nesse momento 50%, você conseguiu lucrar 25%, você conseguiu lucrar 30%, esse é o game que muda vidas, no longo prazo. Em 2021, eu tive o maior... Em 2022, na queda do mercado, durante a queda do mercado, eu tive o maior ROI no cap trade da Bitget. Por que eu tive o maior ROI? Porque eu ganhei rios de dinheiro lá? Não. Aliás, foi um rendimento muito bom. Foi próximo de 150% em todo 2022. Mas hoje, se você entrar no cap trade, vai ter cara que fez 1000%, 2000%. Por que naquele ano, com misa dos 150%, tive o melhor ROI de todo cap trade? Porque tava todo mundo perdendo. Tava todo mundo negativo. Por quê? Porque o mercado vinha de uma queda de 76%. Então tem duas escolhas. Você quer ser um holder, como o Gui falou? Você quer comprar e segurar? Não tem o menor problema. Mas saiba que em 2 anos que você vai ficar negativo, e essa hora vai chegar e você vai ficar, vai ter muita gente fazendo dinheiro. De que lado você quer estar? Esse que é o ponto. Nós não estamos falando agora que o topo do bull market já chegou, o topo cíclico acabou. Não sabemos. Nós sabemos que nós conseguimos aproveitar diversos movimentos. Nós sabemos que se o topo de fato foi ali em 108, a gente já realizou lucro. É isso que a gente prega. Essa que é a diferença do trader profissional, do analista profissional, do investidor profissional. O cara que é holder e acha que ele vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Não vai. Não vai. E a gente sabe que é difícil fazer isso, né, Gui? Cara, não é só questão de fazer o dinheiro em si, né? A questão é que, poxa, você ficar rodando ali durante 5, 6 anos, você vai vivenciar 2 bear markets, pelo menos. E é doído. Pô, uma queda de, beleza, 80... Por mais que você tenha entrado lá nos $3 mil do Bitcoin. Você viu o negócio subindo ali até os $60 mil do Bitcoin. Você fez R$1 milhão. Tinha 1 milhão ali nos 60. Você tá super no lucro. Ótimo, você tá super no lucro. Você comprou nos 3 mil, tá em 63.
Só que se você ficar posicionado com esse 1 milhão ainda dentro do bear market, você vai ver ele voltando em 200 mil, 80% de queda. E, cara, você deixou uma oportunidade aí de colocar 800 mil no bolso porque você simplesmente queria holdar, acreditando que a alta é infinita, acreditando que Bitcoin daqui a 10 anos ele vai estar mais caro e que há uma procura surreal por Bitcoin, sendo que você deixou muito dinheiro na mesa. Você ainda tá no lucro? Tá, porque você comprou nos 3 mil lá atrás. E aí o fundo do mercado, por exemplo, foi nos 15. Você ainda tá no lucro. Só que você deixou muito lucro passar. E eu vejo que é muito melhor quando a gente surfa as movimentações, né? Pra mim, cara, se a gente tá com início de reversão, vamos olhar pra estratégia de proteção. Não tem porquê a gente começar a olhar pra realização. Não tem medo. O pior sentimento que você pode seguir dentro de cripto é o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar fora do jogo. Não existe esse ficar fora do jogo, somente se você não souber analisar o mercado. Tendências, sinais de reversão, ou até mesmo ego. É uma das coisas que vai fazer com que você não siga uma tendência. Porque olha só, se a gente está olhando para a movimentação de baixa, e se ela não acontecer, a gente vai entrar em um determinado momento. A gente não vai ficar 100% fora do mercado. A gente vai entrar em um determinado momento na hora que a gente vê que as coisas não estão indo para aquela direção que a gente espera. Mas, para mim, cara, um fato a gente está em um momento delicado. A gente precisa aplicar estratégias de proteção, diminuição de exposição, realização de lucro nos ativos que tinham para realizar, por exemplo, e agora, daqui para frente, a gente buscar por pontos de compra, para que se a gente vai estar surfando uma mini pernada de alta dentro de um bear market, ainda não sei se é isso que a gente vai fazer. O que eu sei é que daqui para frente a gente está procurando por compra. A gente deve olhar para essas regiões de compra do mercado. E, Fernando, você não traçou o Fibonacci para baixo, você traçou o Fibonacci para cima. Para cima é o que já aconteceu. Obviamente a gente não vai cravar preço em específico aqui, né? Porque a gente não sabe exatamente como o mercado ele vai se comportar. Lembrando, a análise ela é uma análise de um fato que aconteceu. Então a gente olha, vê se tem um sinal de reversão. Caso tenha um sinal de reversão, a gente entra. E os alvos de Fibonacci, eles são apenas regiões de possíveis reversões. Não significa que o preço ele vai reverter naquela região. Mas, Fernando, falando sobre baixa aí, porque é uma das coisas que a gente está olhando agora para dentro do relatório de informações privilegiadas, qual que é a região que você tem aí mais ou menos de alvo? Lembrando que não é um preço em específico que a gente vai colocar uma ordem no book, mas sim a região que a gente vai avaliar para entender se a gente deve entrar ou não. Está mutado. Perdão, agora sim. Bom, vamos lá. Legal. Primeiro, para a gente buscar alvos para uma queda ou para uma alta, a gente precisa de um movimento muito clássico, conhecido e simples no mercado, que é o famoso pivô. O pivô, ele é o gatilho para impulsos de alta ou de queda, e é a partir dele que a gente traça os alvos. É a partir de um pivô, ou seja, do rompimento de um topo anterior, que a gente consegue chegar nesses números mágicos de Fibonacci. Como, por exemplo, o 102, que a gente viu ali no gráfico mensal. Basicamente um pivô mensal gigante. Nós estamos próximos de configurarmos um pivô de queda. A gente já teve um movimento de impulsão, pullback, estamos próximos de perder esse ponto. Aliás, existem duas formas de analisar o pivô. Essa maneira clássica, como vocês acabaram de ver, ou o pivô inverso, que eu gosto de chamar, que você vai pegar a máxima e a mínima anterior e a partir dali olhar para o rompimento. Também é uma forma de pivô. Aliás, essa é que eu mais gosto, é que mais traz bons resultados. E uma das duas ainda foi confirmada. Não perdemos esse fundo e ainda não fechamos abaixo desse. Porém, é bem provável que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, a gente já esteja abaixo desse fundo. Então vou fazer um exercício aqui com vocês. Tem essa linha horizontal, marque o último fundo aqui do Bitcoin. Nesse exato momento, está em 94.039. Se quando você estiver vendo esse vídeo, o Bitcoin já estiver fechado abaixo de 94.039, essa análise é válida. Se quando você estiver vendo esse vídeo, o Bitcoin ele não fechou aqui abaixo, voltou para cima, desconsidera.
Aí a gente vai buscar por novas zonas de realizações de lucro antes de pensar em queda novamente, tá? Mas eu acredito muito que a gente vai armar esse pivô de baixo, então já vou fazer essa análise aqui, beleza? Máxima e mínima, antes do preço reverter. O pivô inverso, chamado pivô inverso. E aqui nós temos diversos alvos. Eu considero 3 deles o mais importante. Primeiro alvo, 85,185. Claramente no gráfico a gente pode ver que já existe um suporte ali. O preço já testou ali no passado. Um toque simples, mas já foi testado como suporte. Cravado, mesmo preço. Interessante. Essa figura parece estar bem desenhada. Ali é o primeiro alvo. Segundo alvo, 79.712. Próximo dos 80 mil dólares. Terceiro alvo, 70.858. Muito próximo da média de 200 períodos e daquela nossa antiga máxima histórica de 2021. 3 alvos, Gui. Qual deles o Bitcoin de fato vai fazer o fundo e qual deles a gente vai comprar? A gente tem a resposta para isso agora? Não. Por quê? A gente não trabalha com achismo, a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe se o Bitcoin vai chegar em 85 e fazer fundo, se vai chegar em 79 e fazer fundo, se vai chegar em 71 e fazer fundo. Não sabemos. Mas nós sabemos que lá são alvos onde a demanda vai aumentar. Essa demanda será suficiente para fazer o preço reverter? Não sei. Precisamos analisar no momento que o preço chega lá. E é por isso que o relatório é diário. A gente precisa analisar no dia. Qual foi o movimento do dia? Houve aumento de demanda? Conforme o preço foi atingindo níveis mais baixos de preço, mais compradores entraram no mercado? Ou não? Conforme ele foi perdendo níveis de suporte, mais vendedores entraram no mercado. Tudo isso impacta. Isso a gente não sabe. A gente precisa analisar no momento. Mas te digo que provavelmente um desses 3 alvos aí vai ser o ponto que a gente vai comprar. Boa. Cara, e acho que o que você falou aqui no final é basicamente tudo, né? O que nós fazemos aqui, tanto eu da minha parte com a análise on-chain, você com a sua parte aí de análise de price action, de trading, não é prever o futuro, mas é sim analisar o presente. Essa é a nossa função, a gente vê o presente, o que está acontecendo, e a gente simplesmente toma uma decisão. Ou é uma decisão de compra ou é uma decisão de venda. Nesse momento, estamos com estratégias de proteção na nossa mesa e mais para frente estaremos com estratégias de compra na nossa frente. Se você quiser ter acesso a esse relatório, onde todos os dias da semana, a Fernanda e eu estamos escrevendo, onde a nossa função é definir as próximas movimentações do mercado, e o relatório de informações privilegiadas contém ali informações de price action, análise de sentimento, análise on-chain também, para que você possa ficar bem informado e não ficar acreditando que a alta é infinita. Olha só, se a gente tem os 3 cenários apontando para baixo, você vai setar as suas expectativas para baixo. Novamente, se você quiser holdar Bitcoin e não quiser vender, tudo bem, é uma opção sua, mas sete as suas expectativas sabendo que o direcionamento do mercado ele é para baixo. Se você quiser ter acesso ao relatório de informações privilegiadas, abaixo desse vídeo na descrição tem um link. Esse link ele vai te direcionar para essa página aqui. Nessa página a gente explica como que é o relatório de informações privilegiadas, tá? Todos os dias, Fernando e eu estamos escrevendo o relatório, mas basicamente você vai ter acesso a essa plataforma, onde você vai receber todos os dias, ali às 11 da noite, para que você consiga ler até o dia seguinte, às 8 da manhã, para que você se prepare para o mercado. E dentro desse relatório vai conter todas as informações que você precisa para você simplesmente ficar informado sobre o direcionamento do mercado. Sempre no final nós damos a nossa visão, a nossa opinião ali, como analistas mesmo, o que a gente acha, se a gente está achando que o direcionamento é para cima ou se o direcionamento ele é para baixo. E entenda, você pode ter acesso ao relatório de informações privilegiadas ali pelo preço de um pão francês por dia. Eu ia falar um expresso por dia, mas segundo o Fernando, não dá para comprar nenhuma cápsula da Nespresso com o valor do relatório de informações privilegiadas, principalmente com dólar a 6,20. Piorou. Né? Piorou. Mas se você quiser ter acesso ao relatório, clica no primeiro link da descrição, venha nessa página aqui, leia as informações ali da página e saiba que todos os dias nós estamos dando o nosso melhor aqui para poder analisar o mercado, definir as próximas movimentações e manter você informado, porque é fácil
falar que a alta é infinita. É fácil falar que compre Bitcoin porque daqui 10 anos você estará no lucro. Ou se não, pega essa lista de 10 bons ativos e fica rodando para os próximos 5 anos que eles vão voltar para o topo histórico e você vai estar no lucro. É fácil falar isso. O difícil é a gente ver as movimentações que estão acontecendo, as ondas de alta, as ondas de baixa, construir uma estratégia, aplicar uma estratégia e tomar uma decisão. Relatório de informações privilegiadas vai punir você para que você possa tomar essas decisões. Fernando, obrigado aí por trazer essa sua visão também. Obrigado por saber que eu não sou o único louco, né, que estou achando que estratégia de proteção nesse momento é a melhor coisa que a gente pode fazer e que é hora de se desfazer das altcoins com lucro, colocar o lucro no bolso, enfim. É bom saber que tem mais alguém aí tendo essa visão também. E, cara, obrigado aí por contribuir com a sua Fibonacci, né? A gente sabe que essa Fibo ela é extremamente precisa e se você aí que está do outro lado quiser ter acesso a essa Fibo, lembre-se que ela está dentro do relatório de informações privilegiadas, o link na descrição. Fernando, brigadão aí por mais uma semana de análise, cara. Imagina, Gui. Eu que agradeço pelo convite e talvez você não seja o único que está bearish nesse momento, digamos assim, mas que está realizando lucros e protegendo seu capital, mas talvez nós dois sejamos os amigos, bem sincero. Os comentários que eu vejo no YouTube hoje em dia, isso é só a gente mesmo, meu. Tá complicada a coisa. Tá complicada a coisa, né? Mas você sabe que todo gênio já foi chamado de louco um dia, né? E, cara, quando eu vejo ali que você tá maluco, eu falo, você não sabe o potencial que isso tem lá na frente de me tornar um gênio, né? Enfim, não tô falando que a gente tem 100% de assertividade, mas lembre-se daquela máxima, né? 95% das pessoas perdem dinheiro. Eu prefiro estar na contramão, eu prefiro ser o maluco do que ser o comunzão ali. Bom, mas valeu então, Fernando. Eu vejo você de volta aqui no canal na semana que vem, beleza? Lembrando, link do relatório de informações privilegiadas na descrição. Forte abraço, tamo junto e valeu!